aqui, né? Acho que tá bom. Boa noite. Vamos começando ajustando o equipamento, som. Vou esperar um pouquinho aqui antes de começar de fato, mas a ideia. Bom, hoje a live é sobre Machado de Assis. Joaquim Maria Machado de Assis. E vamos falar sobre a trajetória dele, né? Essa é a ideia. Então vamos esperando um pouco, esperando e torcendo que as pessoas apareçam por aqui. Já vejo que há alguém aqui presente. A Denise, minha filha. Oi, Denise, tudo bom? Vamos falar aqui do nosso parente hoje. Durante a live eu vou comentar mais sobre essa teoria. Vou esperar só mais um pouquinho para ver se aparecerá mais alguém. Depois eu tiro o óculos, que não vou precisar do óculos. E a ideia também hoje é fazer a primeira parte. Assim, separando, vendo as coisas do material para lá, eu vi que Machado de Assis tem muito material, né? Então escreveu bastante durante a vida e eu acho que merece que a gente faça uma segunda, né? E falando em segunda, tem a segunda pessoa que entrou agora aqui. A gente continua com esse projeto e vamos fazendo, e a próxima live, como eu falei ainda agora, vamos fazer a segunda parte. Hoje nós vamos falar alguma coisa, ler alguns textos, mas eu vou marcar aqui um tempo. A gente não pretende ultrapassar os 40 minutos hoje. Vamos até 19h40, 42, estourando. Eu vou olhando aqui o tempo na hora que eu ver que está chegando na marca. A gente vai parar e vai continuar na próxima semana, de onde a gente parar e acrescentar mais alguma coisa, né? Eu vi algum material na internet, eu vi algumas coisas muito interessantes sobre ele. Algumas notas de rodapé eu coloquei hoje, mas vamos ver. Bom, vamos iniciando. Eu agora daqui eu não consigo mais ver quem entrou. Espero que outras pessoas apareçam. Mas de qualquer maneira depois ficará salvo aqui no Face e ficará lá no canal. Bom, vamos lá. Bom, eu vou ler aqui algumas coisas. Então, sobre a live do Machado de Assis. Então vou ler primeiro um texto aqui do José Saramago. Foi pela porta das memórias póstumas de Brás Cubas que entrei na obra de Machado de Assis. A minha edição, a quarta, publicada em 1914 pela livraria Garnier, apresenta um prólogo em que o autor alude aos escritores que influíram em Brás Cubas. E aí saindo inevitavelmente Sterne, Xavier de Maistre. Todos os escritores, quer os autodidatas como Machado de Assis, quer os que foram beijados na fronte pelas musas e por uma mãe furiosamente intelectual como Elias Canetti, são filhos do que leram e de si mesmos. Esses são os verdadeiros pais. Ora, ao menos que eu recorde, não se tenha falado de Diderot na hora de dilucidar as influências, portanto as leituras de Machado de Assis. Dir-me-ão que se Brás Cubas não fala de Diderot, é simplesmente porque não o teria lido. É possível. Mas então ninguém me tirará da cabeça que foi Diderot quem leu a Brás Cubas. Para o crítico literário estadunidense Harold Bloom,
Machado de Assis é o maior escritor negro de todos os tempos. O Ariano Suassuna escreveu o seguinte num artigo no Jornal do Comércio em 11 de agosto de 1963. Um dos processos de que Machado de Assis lança a mão para nos impor seu mundo é o de descobrir seu jogo verdadeiro depois de nos ter, durante uma porção de tempo, anestesiado a sensibilidade. Essa anestesia ele a consegue por um alheamento em que se põe para olhar o mundo e que vem se refletir na linguagem através da qual ergue o seu. Lígia Fagundes Telles, no texto Quem é Capitu, assim, um comentário. Eu não vou ler trechos de Dom Casmurro hoje. Eu vou ler um iniciozinho de Memórias Póstumas de Brás Cubas. Então, nesse texto Quem é Capitu, de 2008, ela escreveu: o antigo moleque do Morro do Livramento, um descendente de escravos, gago e com ataques de epilepsia, em pleno século XIX, rompeu com os preconceitos e criou a prova realista, o mais corajoso desafio à prova romântica. Vidente, ele intuiu que era dos artistas a tarefa de baixar as máscaras de uma sociedade mascarada e foi em frente. Bom, o diretor Woody Allen ganhou de um amigo um exemplar do Memórias Póstumas de Brás Cubas. E ele acabou lendo, porque como ele achou o livro de poucas páginas, ele acabou lendo. E acabou depois ele falando que Memórias Póstumas de Brás Cubas estava entre seus 5 livros favoritos. Essa lista foi elaborada pelo jornal britânico The Guardian. E agora recente, 2 de junho, né, o livro de Machado de Assis, traduzido para o inglês, o Memórias Póstumas de Brás Cubas, ele caiu no gosto lá dos americanos, naquela época dos protestos, né, contra o racismo nos Estados Unidos, e esgotou, simplesmente esgotou em um dia. Então, o livro do Machado de Assis esgotou em um dia. Aí me traz uma reflexão: se o mesmo livro, Memórias Póstumas de Brás Cubas, fosse lançado aqui no Brasil, será que se esgotaria em um dia? Mas interessante que às vezes parece que para que alguém aqui no Brasil seja reconhecido, ele precisa ser primeiro reconhecido fora, né? Aí alguém de fora do país, o Saramago, o Woody Allen, o Harold Bloom, né, e outros, ou essa estupenda vendagem do livro dele nos Estados Unidos, precisam dizer pra gente: ó, tem um escritor aí brasileiro chamado Machado de Assis, que é um grande escritor e que é considerado por muitos críticos ao mesmo nível de Dante, de Shakespeare, de Cervantes, e nós aqui deixando isso de lado e relegando o Machado de Assis talvez a uma posição que não mereça estar. Bom, o Machado de Assis nasceu Joaquim Maria Machado de Assis em 21 de junho de 1839 no Rio de Janeiro, e faleceu também no Rio de Janeiro em 29 de setembro de 1908. Eu comentei já, né, que é considerado por muitos críticos, estudiosos, escritores e leitores um dos maiores, se não o maior nome da literatura do Brasil. Eu já citei que muitos consideram não só no Brasil. Bom, uma curiosidade aqui do nome, que acho que mais para frente no material que eu separei vai ter uma explicação, né? Mas o Joaquim e Maria são nomes de pessoas que foram padrinhos do Machado de Assis. Por isso que é Joaquim e Maria em homenagem a eles. Mas tem uma explicação mais para frente do meu parente aqui, né? Que é uma coisa que a gente vai falar também, que me levou uma curiosidade, e sei lá, quem sabe, vou fazer uma busca aí a respeito da minha árvore genealógica. Bom, ele escreveu praticamente todos os gêneros literários.
Foi poeta, foi romancista, cronista, dramaturgo, contista, folhetinista, jornalista e crítico literário. Folhetinista hoje não existe mais. Não sei, não leio tanto jornal físico, né? Mas alguns dos romances dele antes foi publicado no jornal em capítulos, né? Bom, ele nasceu numa época em que ele testemunhou a abolição da escravatura, né? Como ele nasceu em 1939 e a abolição aconteceu em 1888, né? E outras transformações, né? Mudanças políticas no país, né? A proclamação da República e as reviravoltas, né? Revoltas não, reviravoltas pelo mundo todo, né? Essas mudanças do século XIX para o século XX. E ele foi um grande comentador e relator desses eventos. Bom, ele nasceu no Morro do Livramento, Rio de Janeiro, mestiço, filho de uma família pobre, mal estudou em escolas públicas e nunca frequentou a universidade. Alguns biógrafos notam que ele tinha interesse pela boemia, né, pela corte, e que sempre tentou subir socialmente, mas sempre usando a superioridade intelectual, né, e da cultura da capital como uma escada para isso. Ele teve diversos cargos públicos, né, passando aí pelo Ministério da Agricultura, do Comércio, das Obras Públicas. E assim, com 15 anos ele já publicava, já escrevia e teve alguma notoriedade nos jornais, quando publicou essas primeiras poesias e crônicas. Já na maturidade ele reunia colegas, que ele chamava de panelinha, né? Dizem que esse termo panelinha surgiu desse grupo, né? Dessa sociedade, vamos dizer assim, que o Machado de Assis criou e dava esse nome de panelinha, porque eles se reuniam e comiam numa panelinha, né? Então ele foi reuniram e criaram a Academia Brasileira de Letras e ele foi seu primeiro presidente e é presidente eterno, né? Bom, eu vou ler aqui o discurso de Machado de Assis na sessão de abertura da Academia em 20 de julho de 1897. Senhores, investindo-me no cargo de presidente, quiseste começar a Academia Brasileira de Letras pela consagração da idade. Se não sou o mais velho dos nossos colegas, estou entre os mais velhos. É simbólico da parte de uma instituição que conta viver, confiar da idade funções que mais de um espírito eminente exerceria melhor. Agora que vos agradeço a escolha, digo-vos que buscarei, na medida do possível, corresponder à vossa confiança. Não é preciso definir esta instituição iniciada por um moço e aceita e completada por moços. A Academia nasce com a alma nova, naturalmente ambiciosa. O vosso desejo é conservar, no meio da federação política, a unidade literária. Tal obra exige não só a compreensão pública, mas ainda e principalmente a vossa constância. A Academia Francesa, pela qual esta se modelou, sobrevive aos acontecimentos de toda a casta, às escolas literárias e às transformações civis. A vossa há de querer ter as mesmas feições de estabilidade e progresso. Já o batismo das suas cadeiras, com os nomes precários e saudosos da ficção, da lírica, da crítica e da eloquência nacionais, é indício de que a tradição é seu primeiro voto. Cabe-vos fazer com que ela perdure, passai aos vossos sucessores o pensamento e a vontade iniciais, para que eles os transmitam aos seus, e a vossa obra seja contada entre as sólidas e brilhantes páginas da nossa vida brasileira. Está aberta a sessão. Bom, não precisa dizer do sucesso que foi a Academia, que é até hoje, né? Passado tantos anos, com suas crises também, atravessando vários momentos políticos, ditaduras, como Getúlio, mudanças de governo, de presidências, impeachments e pandemias, né? Como agora. Febre espanhola, né? Não foi a primeira pandemia que a Academia Brasileira de Letras enfrentou, né? Não sei dizer, porque não pesquisei, se algum acadêmico teve algum problema. Nem na primeira, na febre espanhola, e nem agora na segunda.
Bom, a obra do Machado de Assis é bem extensa, né? São 10 romances, 200 contos. 200 contos, mas não é 200 contos de dinheiro não, que era o dinheiro da época em que o Machado viveu, não. É 200 contos, 200 obras literárias, textos literários, uma narrativa. 10 peças teatrais, 5 coletâneas de poemas e sonetos e mais de 600 crônicas. Então, alguns livros da época de romance, né? Ressurreição, que foi o primeiro, Mão e a Luva, Helena. Helena virou novela há muitos anos atrás até. Yaya Garcia, Memórias Póstumas de Brás Cubas, que é o mais cultuado. Casa Velha, Quincas Borba, Dom Casmurro, Esaú e Jacó, Memorial de Aires, que foi o último. E as coletâneas de poesias, né? Crisálidas, Falenas, Americanas, Ocidentais e Poesias Completas de 1901, que foi a última e aonde tem o último soneto no alto, que tem uma influência de uma peça do Shakespeare chamada Tempestade, onde faz uma troca faz uma inversão, né, ali dos personagens, né, Próspero, Caliban e Ariel, né? Eles fazem uma inversão ali entre esses personagens. É bem interessante essa história. Bom, e as coletâneas de contos, né? Contos Fluminenses, Histórias da Meia-Noite, Papéis Avulsos, História Sem Data, várias histórias, páginas recolhidas, Relíquias da Casa Velha e as peças de teatro, né? Hoje Avental, Amanhã Luva, Desencantos, O Caminho da Porta, O Protocolo, Quase Ministro, As Forcas, Caldinas, Os Deuses de Casaca, Só Tu, Por Amor, Não Consultes Médico e Lição de Botânica. E tradução, né? Um título bem engraçado aqui, que é... O título é Queda que as mulheres têm para os tolos. E o interessante é que foi traduzido do francês e conta a lenda que Machado de Assis aprendeu francês com um padeiro vizinho lá da casa dele, acho que da segunda casa, quando ele mudou para a rua São Luís Gonzaga 48, em São Cristóvão. Até tentei pesquisar para ver se essa casa ainda está de pé, né? Mas não achei não. Essa rua existe, né? São Luís de Gonzaga existe lá em São Cristóvão. E, bom, e tem os contos, né? Com selecionados, o Alienista, e tem 2 que eu vou deixar para a próxima semana porque são muito importantes, que são 2 contos importantes que faz que mostra muito sobre o trabalho do Machado de Assis, né? Machado de Assis primava muito pelo estudo, por ler muito, por estudar muito, e foi evoluindo a escrita dele, né? Durante toda a vida, e sempre foi muito estudioso. Perto já de morrer, ele começou a estudar grego, né? Ele morreu jovem, mas a expectativa de vida na época era baixíssima. Entre os escravos era de 25 anos, né? E na média da população era de 34 anos. Uma cidade com vários problemas de saneamento. O Rio de Janeiro tinha muitos problemas de saneamento e muitas doenças, e isso causava esse problema de saúde aí, né? Então são 2 contos. Um é O Homem é Rádio, o outro não estou lembrando agora, mas semana que vem a gente vai falar sobre eles. É Um Homem Célebre, lembrei. Um Homem Célebre, e o outro é Rádio. Falam sobre histórias interessantes. No Homem Cérebro é um pestana, né? O personagem do pestana é que tem muita facilidade para música e tem uma vontade grande de fazer uma sinfonia, mas não consegue fazer. Ele senta no piano, toca e compõe polcas, e essas polcas são muito populares, fazem muito sucesso, mas ele não consegue fazer uma sinfonia.
No conto conta essa história toda, explica bem isso. Ele tinha lá os quadros de Beethoven, de Bach, de vários outros compositores, mas não conseguia escrever a sinfonia. E o outro, um homem rádio, conta a história de um literato, né, que tinha um talento muito grande para as frases. Então, só que ele não escrevia essas frases, ele falava os textos, falava as frases, as pessoas anotavam, aquilo causava um grande alvoroço, né, pelo talento. Só que até que um dia o talento foi embora e ele não conseguiu falar mais nada disso e não conseguiu escrever também. Bom, teve algumas obras póstumas, né, como A Crítica, Outras Relíquias, Páginas Escolhidas, e também tem a parte de correspondência do Machado de Assis. Bom, o Machado de Assis é considerado o introdutor do realismo no Brasil, com a publicação de Memórias Póstumas de Brás Cubas em 1881. Bom, esse movimento, realismo, recebeu esse nome porque tanto a literatura como a pintura, a escultura engajaram-se nessa época com um compromisso de verossimilhança, uma proposta de retratar a realidade tal como ela era. E em contraposição ao romantismo, né, que era um movimento que antecedeu o realismo e que a característica principal era a valorização da subjetividade, né, e da sentimentalidade. O realismo privilegiou a objetividade e a racionalidade. Essa é a diferença entre os dois movimentos, né? Bom, então eu vou ler aqui o trecho de Memórias Póstumas de Brás Cubas para ter uma ideia de quanto revolucionário foi esse livro e quanto ele tem dessa objetividade, né, e racionalidade característica do realismo. Então é assim, começa com uma dedicatória, né? Ao verme que primeiro roeu as frias carnes do meu cadáver, dedico como saudosa lembrança estas memórias póstumas. Ao leitor que Stendhal confessasse, perdão, deixa eu recomeçar, né? Ele está aqui fazendo ao leitor. Então, depois desse dedicatória vem assim, ao leitor. Que Stendhal confessasse haver escrito um de seus livros para 100 leitoras, coisa é que admira e consterna. O que não admira, nem provavelmente consternará, é que este outro livro não tiver os 100 eleitores de Stendhal, nem 50, nem 20, quando muito 10. 10? Talvez 5. Trata-se, na verdade, de uma obra difusa, na qual eu, Brás Cubas, se adotei a forma livre de um Sterne ou de um Xavier de mestre, não sei se lhe meti algumas rabujas de pessimismo. Pode ser. Obra de finado, escrevia com a pena da galhofa e a tinta da melancolia, e não é difícil antever o que poderá sair deste conúbio. Acresce que a gente grave achará no livro umas aparências de puro romance, ao passo que a gente frívola não achará nele o seu romance usual. Ele aí fica privado da estima dos graves e do amor dos frívolos, que são as duas colunas máximas da opinião. Mas eu ainda espero angariar as simpatias da opinião, e o primeiro remédio é fugir a um prólogo explícito e longo. O melhor prólogo é o que contém menos coisas, e o que as diz de um jeito obscuro e truncado. Ou, consequentemente, evito contar o processo extraordinário que empreguei na composição destas memórias, trabalhadas cá no outro mundo. Seria confuso, mas minimamente extenso e, aliás, desnecessário o entendimento da obra. A obra em si mesmo é tudo, e se te agradar, fino leitor, pago-me da tarefa. Se não te agradar, pago-te com um piparote e adeus, Brás Cubas. Bom, no capítulo 1, não vou ler todo, mas um pedaço, óbito do autor. Algum tempo hesitei se devia abrir estas memórias pelo princípio ou pelo fim, isto é, se poria em primeiro lugar o meu nascimento ou a minha morte. Suposto o uso vulgar seja começar pelo nascimento. Duas considerações me levaram a adotar diferente método. A primeira é que eu não sou propriamente um autor defunto, mas um defunto autor. Para quem acampa foi outro berço. A segunda
é que o escrito ficaria assim mais galante e mais novo. Moisés, que também contou a sua morte, não a pôs no introito, mas no cabo. Diferença radical entre este livro e o Pentateuco. Então ele começa o livro e esse romance é a história de um defunto. Então Brás Cubas morreu, está lá no caixão, no seu velório e começa a contar a sua história. Né? Este romance, junto com Quincas Borba, Dom Casmurro, Esaú e Jacó e Memorial de Aires, eles são considerados como pertencentes à segunda fase do Machado de Assis. E nele se tem os traços de pessimismo, ironia, e embora ainda não haja um rompimento total de resíduos românticos, mas é um texto considerado realismo e que inauguraram esse movimento literário. Né? Bom, na primeira fase literária, sim, tem os livros mais românticos, né? A Mãe à Luva, Helena, que é clássico, né? Muito, não sei hoje, mas sempre se pedia para ser lido nas escolas, né? E aí a Garcia e alguns outros. Hoje em dia o pessoal crítico moderno, né, começa a querer reinventar. Então já em vez de se falar em romantismo, fala em convencionalismo. Né? Enfim, eu continuo achando e falando em romantismo. Né? Então a obra do Machado de Assis foi muito importante para as escolas brasileiras do século XIX e do século XX. E ainda hoje em dia tem um grande interesse acadêmico e de público. Né? Pode ser que não no Brasil, mas nos Estados Unidos. A gente viu agora que em um dia esgotou o livro. Né? Alguma qualidade deve existir nesse escritor. Né? Bom, uma coisa que eu vi num vídeo de um professor de literatura, que na próxima live eu prometo dizer o nome desse professor da UERJ, acho que é Júlio César, os primeiros nomes, eu quero falar o nome todo, né? Machado de Assis era um operário da literatura e lia muito. E tem uma tendência, em algumas opiniões, falar da questão do plagiário. Essa semana agora eu terminei de ler até um livro que é Roube como um Artista. O problema não é a questão de você ler tanto, e algumas ideias te ficam na cabeça e você pode acabar usando elas. Mas não assim como um roubo, né? Apenas repetindo as ideias, mas transformando elas para o teu modo de pensar. Então é a história da questão do Roube como um artista, desse livro que eu li agora semana que passou. Bom, ele influenciou grandes nomes, né, das letras, como Olavo Bilac, Lima Barreto, Drummond de Andrade, e entre outros. Né? E alcançou alguma fama e prestígio ainda pelo Brasil e países vizinhos, ainda em vida. Então diz que em vida ele já era uma pessoa central da literatura brasileira. Né? Então ele, além de toda essa inovação literária, a audácia dos temas, né, sociais, e ele é um autor que tem uma produção sem precedente, né, de modo que a obra dele é muito atual e continua alcançando estudiosos e admiradores no mundo inteiro. Bom, como eu disse no início, né, ele é considerado um dos grandes gênios da história da literatura, né, como Dante, Shakespeare, Camões, Machado de Assis e essa de Queiroz, que eu acho que é outro parente nosso aqui também. Essa brincadeira, né, que a gente tem feito do parente. São considerados os dois maiores escritores em língua portuguesa do século XIX, mas eu acho que não só do século XIX. Né? Existia um prêmio chamado Prêmio Machado de Assis, que era o principal prêmio literário brasileiro. Depois mudou, não sei o que houve, tentei ver, mas era premiado e a academia oferecia a escritores brasileiros pelo conjunto da sua obra. Vários escritores ganharam, eu destaquei aqui o Mário Quintana, em 1980, eu acho que foi remorso, né, da academia, o Mário Quintana ter tentado 3 vezes ser acadêmico e não ter conseguido. Cecília Meirelles, ainda antes, em 1965,
Guimarães Rosa também, ainda anterior a Cecília, em 1961, e Ferreira Goulart, em 2005. É interessante que Drummond não foi premiado. Não vi Drummond nessa lista dos premiados. Tem sempre assim uma coisa, né? Mário Quintana não conseguiu ser eleito para a academia, mas foi e conseguiu, né? Pelo menos receber esse prêmio em reconhecimento à obra dele, né? Agora Carlos Drummond, não sei, talvez Carlos Drummond tenha feito alguma declaração, alguma coisa em relação à academia. Bom, assim, como dissemos logo no início, o Machado de Assis nasceu em 21 de junho de 1839. E esse período coincide com o período regencial, né? Que foi um período na história do Brasil de 1831 a 1840, que foi entre a abdicação de Dom Pedro I e a declaração de maioridade de Dom Pedro II. Né? Aí que começa a brincadeira do parentesco aqui que a gente colocou, né? Da nossa parente. Talvez, né? Não sei. De ser parente aqui do Machado de Assis. Bom, o pai do Machado era Francisco José de Assis, era um mulato que pintava paredes, filho de Francisco de Assis e Inácia Maria Rosa. Os dois eram pardos e escravos, aforreados. A mãe foi a lavadeira, né? Maria Leopoldina, da Câmara Machado, portuguesa e branca. E filha de um casal, né? Português, Estevão José Machado e Ana Rosa. Bom, eles, os Machado, imigraram para o Brasil em 1815, oriundos da ilha de São Miguel, no arquipélago português dos Açores. Bom, aqui que vem a minha brincadeira. E acho que brincando a gente vai acabar pesquisando, né? O nome do meu bisavô era Eduardo Machado. A gente não tem muita ideia, muita história sobre ele. Não sabemos exatamente muita coisa. Mas sabemos disso. Apenas o nome. E tem umas fotos antigas que eu vou procurar aqui, que eu acho que uma das fotos é dele. E sei lá, vamos fazer uma pesquisa só por desencargo de consciência. Vai que, né? Tem algum parentesco, né? Por causa do nome, né? A mãe o avô do Machado de Assis era Estevão José Machado. Eu não sei se ele teve primos, irmãos, e como eles imigraram, né, para o Brasil. Bom, só uma notinha no rodapé. Bom, uma vantagem que o Machado de Assis teve é que os pais sabiam ler e escrever. Isso era muito incomum na época, até por causa da classe social deles. E outra coisa também é que eles eram agregados de uma senhora muito rica, que era Dona Maria José de Mendonça Barroso Pereira. Ela era esposa de um falecido senador, Bento Barroso Pereira. E essa senhora agregou os pais do Machado de Assis e permitiu que eles fossem morar junto com ela. E as terras do Livramento eram ocupadas pela chácara da família dessa senhora, Maria José. Mas já assim, em 1818 o terreno já começou a ser loteado de tão intenso, né? E deu origem até uma rua chamada Rua Nova do Livramento. Hoje no Rio existe uma rua, né? Uma rua que é a Rua do Livramento. Então nessa região ali, eu vi umas fotos que supostamente seria a foto da casa, né? Onde o Machado de Assis viveu nessa época. Como ela se tornou madrinha, Maria José, e o Joaquim Alberto, que era cunhado da dona Maria José, se tornou padrinho, aí os pais do Machado resolveram homenagear os dois com o nome, né? Por isso que ficou Joaquim Maria Machado de Assis. Ele teve uma irmã que morreu aos 4 anos e ele escreveu esse poema aqui para a irmã. A memória de minha irmã. Se deixou da vida o porto, teve outra vida nos céus.
a exaluar. Foste a rosa desfolhada na urna da eternidade, para sorrir mais animada, mais bela, mais perfumada, lá na etérea imensidade. Resgate o manto da vida, o anjo subiste ao céu, como a flor enlanguecida que o vento pula caída e pouco a pouco morreu. Tua alma foi um perfume erguida ao sólio divino, levado ao celeste cume, cujos anjos oraste ao nome, nas harmonias do milho. Alheia ao mundo devasso, passaste a vida sorrindo. Derribou-te, ó ave, um braço, mas abrindo as asas no espaço, ao céu voaste, anjo lindo. Este invólucro mundano trocaste por outro véu, deste negro, ego insano, não sofreste o menor dano, que tua alma era do céu. Foste a rosa desfolhada na urna da eternidade, para sorrir mais animada, mais bela, mais perfumada, lá na etérea imensidade. Vou fazer uma outra leitura de um outro soneto, agora esse de 1901, que está publicado no último livro de poesia do Machado, que é No Alto, e é o que eu tinha comentado. Tem uma referência à peça Tempestade de Shakespeare, onde ele faz uma troca de papéis entre os principais personagens ali, o Caliban, Ariel e Procópio. Bom, o poeta chegara ao alto da montanha e quando ia descer a vertente do oeste, viu uma coisa estranha, uma figura má. Então, volvendo o olhar, subtil ao celeste, ao gracioso Ariel, que de baixo o acompanha, num tom medroso e agreste, pergunta o que será. Como se perde no ar um som festivo e doce, ou bem como se fosse um pensamento vão. Ariel se desfez sem lhe dar mais resposta, para descer em encosta, o outro lhe deu a mão. Como a gente tinha falado no início, a gente vai fazer em partes. Hoje a gente vai até um pouquinho mais, nós já estamos com 19:38 minutos. Eu vou ler 3 poemas meus que tem o nome Machadianos, mas por causa do meu sobrenome, Machado, por isso que é Machadianos. Então eu vou ler os 3 aqui, depois a gente vai falar mais algumas coisas do Machado. Vamos encerrar e vamos continuar na semana que vem da parte aqui que eu parei. Machadianos 8. Uma barata atravessa a galeria. Um homem a chuta, interrompendo a travessia. Machadianos 8. Na descida do viaduto de Cascadura, esperando o ônibus, para a rua João Ribeiro. Era tudo novidade na leitura dos destinos, aquele enigma de letras decifrado. Para total orgulho de minha avó. Impossível precisar a idade das primeiras descobertas. Apenas a certeza de uma absurda saudade. E o último aqui, Machadianos 12. Quando visitei o Hotel Majestic, não era mais o hotel, não chamava mais Majestic. Mantinha no prédio o quarto do poeta, podia ser visto como se ainda fosse habitado. E a qualquer momento o poeta abriria a porta, entraria, sentaria na cama, regeria as palavras. Haveria o espanto do menino sob o olhar confiante do cão. Para mais um poema, onde colocaria eternas reticências. Bom, Machado de Assis iniciou seus estudos numa escola pública, ainda lá no Livramento. Mas assim, não era muito interessado nessa escola pública, não. Também ocupou-se em ajudar na celebração de missas, né? Isso acabou fazendo com que ele conhecesse um padre, Silveira Sarmento, que alguns afirmam que se tornou seu mentor no estudo de latim. Bom,
Tem um folhetim dele chamado Casa Velha, que foi publicado entre janeiro de 85 e fevereiro de 86 numa revista carioca chamada Estação. E foi publicado ainda em livro em 1943. Nesse folhetim ele dá uma descrição, né, da casa principal mais ou menos e da capela da chácara do Livramento, lá onde ele morou na infância. Então era assim, ele escreveu assim: a casa, cujo lugar e direção não é preciso dizer, tinha entre o povo o nome de Casa Velha. E era realmente, datava dos fins do outro século. Era uma edificação sólida e vasta, gosto severo, nua de adornos. Eu, desde criança, conheci a parte exterior, a grande varanda da frente, os dois portões enormes, um especial às pessoas da família e às visitas, e o outro destinado aos serviços, às cargas que iam e viam, às sedes, ao gado que saía a pastar. Além dessas duas entradas, havia do lado oposto, onde ficava a capela, um caminho que dava acesso às pessoas da vizinhança, que ali iam ouvir missa aos domingos ou rezar ladainha aos sábados. Bom, nessa época que ele cita aqui, né, José de Alencar tinha só 10 anos e houve uma coisa engraçada entre eles. José de Alencar, né, autor do romantismo, entre os livros assim clássicos, né, Senhora, o Guarani, Iracema, que ele escreveu. Ele andava chateado um tempo porque, por conta de não se reconhecer o talento dele, não reconhecê-lo como um escritor de qualidade. E aí Machado de Assis, que também exerceu atividade crítico-literária, né, disse para ele, né, já depois, quando eles eram amigos, disse assim que ele não se preocupasse, né, com isso, porque ele teria para a posteridade, né, não se preocupasse com essa coisa de não ser reconhecido no tempo, naquele tempo. Né. Bom, como ele, várias coisas, né, ele passou, por ter nascido em 1939, né, quando ele tinha apenas um ano, em 1940, foi que decretou-se a maioridade de Dom Pedro II. E esse tema depois seria tratado no livro Dom Casmurro, que é também um livro muito importante. Acho que dá uma live só para falar de Dom Casmurro. Então, quando ele completou 10 anos, a mãe dele morreu, ele mudou para São Cristóvão, lá para aquela, que eu falei, aquela rua, né, São Luís de Gonzaga. E o pai depois casou de novo e ele acabou tendo uma madrasta, Maria Inês da Silva. Isso aconteceu em 1854. Bom, como já está aqui no tempo que eu havia combinado, nós vamos, a partir daqui, continuar na próxima semana, quando a gente vai falar desse período dele, depois da morte da mãe, de morar com a madrasta, e até falar dos primeiros poemas, aos 15 anos, né? Escreveu um poema que tem um mistério, né? Porque o nome do poema é A Ilustríssima Senhora D.P.J.A. Ele não assinava com Machado de Assis ainda, assinava como J.M.M. Assis, parece nome de empresa. E isso era no periódico dos pobres, esse primeiro poema, ele tinha 15 anos. A gente vai voltar então na semana que vem, a partir daqui, porque não dá pra gente apressar ou estender muito mais, porque tem muito assunto, né? Então é isso. Então, boa noite. E vamos deixar salvo aqui, né? E vamos colocar lá depois no canal. Hoje o vídeo nem caiu, né? Eu não sei quantas pessoas estiveram presentes. Eu só vi a Denise aqui. Agora
O pastor Zé Luiz disse que chegou aqui atrasado, mas a gente já está finalizando. Finalizando aqui, ó. Depois vai ficar salvo aqui, né, no próprio Face. Eu vou colocar também no canal a primeira parte aqui da live do parente aqui, né? Do Machado de Assis. Então, próxima semana a gente continua da parte aqui que paramos, que é do momento em que ele ficou órfão e mudou para São Cristóvão. É isso aí. Obrigado e boa noite.